Bem-vindos ao meu louco mundo, onde quando nada mais faz sentido, tudo que resta é a imaginação. No primeiro quinta do livro desse canal, um lugar repleto de superstições aguarda um procurador chegar para visitar um velho conde no seu castelo. Deveria ser uma visita de negócios comum. Bom, assim seria, se o velho senhor não fosse o vampiro mais conhecido da cultura pop. Vem comigo para o século XIX para conhecer Drácula, de Bram Stoker. Drácula é uma história de vampiros e lobisomens, de criaturas que, estando mortas, permanecem vivas. É também uma história de pessoas corajosas que se lançam à escuridão de uma insólita e maléfica ameaça. Como quer que seja, permanece intacta nessas páginas a mesma emoção de milhões de leitores que penetram na história que se inicia num castelo desolado nas sombrias florestas da Transilvânia. Baseado em um folclore local e em um personagem real, Vlad, o Empalador, redigiu-se um relato que tem assombrado gerações consecutivas de leitores, transformando-se em um mito adaptado para o cinema, quadrinhos e TV. Talvez o mais significativo dos últimos 2 séculos. Na história, um jovem inglês é mantido em cativeiro, à espera de um destino terrível. Longe dele, a sua noiva, bela e jovem, é atacada por uma doença misteriosa que parece extrair o sangue de suas veias. E por trás de tudo isso, a força sinistra que ameaça suas vidas está Conde Drácula, o vampiro vindo do fundo dos séculos. Publicado em 1879, inspirado em relatos do folclore romeno sobre o Nosferatu, ou o morto-vivo, e na saga do príncipe Vlad Dracul, que lutou contra os turcos nas cruzadas. Drácula definiu o arquétipo do vampiro como o ser diabólico que se alimenta de sangue de suas vítimas e tem poderes extraordinários. Drácula é o precursor de todas as histórias de vampiros que conhecemos até agora. O livro possui uma boa carga de suspense, pois Bram Stoker sabe bem entreter o leitor e a todo momento a gente fica na espera de encontrar com o vampiro mais famoso da cultura pop. Um ótimo romance vitoriano gótico, com uma pitada de heroísmo e fantasia. A história de Drácula possui uma narrativa incomum. Não é através de diálogos comuns, mas através de cartas, diários e recortes de jornais que compreendemos toda a história. Não com um, mas com vários narradores. Jonathan Harker, o primeiro personagem apresentado, viaja até os Montes Carpatos para fechar negócio com um conde da região. Apesar de todos os indícios, de todos os sinais de que algo horrível acontece naquelas terras, Harker continua na sua missão. É seu trabalho e ele precisa cumpri-lo. Em seguida, conhecemos Mina Murray, a noiva de Harker, que escreve uma carta para sua amiga, a senhorita Lucy Wensterra. Mina também contribui com seus diários para juntarmos os pedaços da história. Tem Dr. Seward, outro dos narradores, escreve para Arthur Holmwood, o pretendente de Lucy. Os diários de Seward também são utilizados, e muitos outros personagens aparecem nesses registros. Apesar de importante para a trama, somente um registro de Van Helsing, em primeira pessoa, consta no livro. Porém, é como se todos os personagens tivessem elogios para fazer sobre ele. Em poucos dias, Harker percebe que realmente há algo de errado acontecendo no terrível castelo de Drácula e passa a finalmente se sentir um prisioneiro. Através do olhar dele, percebemos indícios de quem ou que poderia ser o tal conde. Suas descrições são, digamos, terríveis. Ele tem pelos nas mãos, seu nariz é aquilino, testa alta, sobrancelhas muito espessas, tinha um farto bigode que escondia sua boca, era cruel e tinha dentes muito brancos e afiados. Além disso, Harker um dia vê que Drácula não tem reflexo e o vê escalando as paredes do lado de fora do castelo, como se fosse um lagarto.
Enquanto isso, na Inglaterra, conhecemos Mina Murray, Lucy e os pretendentes de Lucy. E é interessante como o enredo se desenvolve a partir daqui. Drácula consegue partir para a Inglaterra e, chegando lá, ele encontra em Lucy uma vítima fácil ao juntar os pontos. Enquanto Harker tenta retornar para casa, Mina Van Helsing, um estudioso da medicina que conhece muito sobre lendas, e os pretendentes de Lucy se unem para descobrir o que está havendo, até que chegam ao próprio conde. As pistas e as perseguições contra o Drácula têm um ritmo interessante. Apesar do início um pouco difícil, do meio adiante o livro se torna mais rápido e fluido. Vários detalhes sobre a personalidade dos personagens saltam aos olhos, principalmente se você conhece um pouco do contexto do final do século na Inglaterra. Mas isso é somente um complemento ao texto, porque ele pode ser lido facilmente, com tranquilidade, sem se saber como é que era no século na Inglaterra. A verdade é que Drácula tem um pouco de tudo: investigação, romance e, abre parênteses nisso aí, é entre Mina e Jonathan, não entre Drácula e Mina, pois isso surgiu só no cinema, não no livro. No livro não tem esse romance entre o conde e a Mina. E cenas estranhas próprias de um livro de terror, é claro. O vampiro que vemos em Drácula é um vampiro aristocrata, com dinheiro, com propriedades e bens. É um vampiro maldoso que está disposto a conquistar um território que não é natural a ele, através de seus poderes sobrenaturais. Antes dele, muitos outros modelos de vampiros surgiram nas histórias do século XIX. Outros vampiros aristocratas, vampiros camponeses, vampiras mulheres, e todos eles tiveram um pouquinho de significado na construção do Drácula. Figuras históricas como Vlad Tepes e a Condessa Petrie, ou Condessa Sangrenta, também contribuíram para isso. Além disso, em 1892, nos Estados Unidos, houve um acontecimento com uma mulher chamada Mercy Brown. Mercy foi um caso documentado sobre uma exumação de corpo para realizar um ritual e banir um espírito. Ficou então conhecida como uma vampira e pode ter servido de inspiração para a criação da personagem de Lucy Westenra. A importância do livro é tanta que um incontável número de adaptações e de utilizações do personagem foram feitas durante o século XX e ainda hoje no século XXI. Seja em desenhos, filmes, quadrinhos e em universos compartilhados com outros monstros, o vampiro se tornou uma figura importante para a cultura pop e é uma das criaturas mais interessantes de serem analisadas ao longo de suas tantas representações. Várias edições de Drácula existem no mercado brasileiro, mas a edição da Dark Side, entretanto, contém algumas partes especiais, como o poema O Vampiro, de Charles Baudelaire, o conto O Convidado de Drácula, que serviria de prefácio, de início, para o próprio livro Drácula, conforme afirmam alguns estudiosos. Tem também algumas resenhas e entrevistas sobre Drácula, uma galeria de imagens de algumas das adaptações da história para o cinema, entre outras coisas que vocês vão ter que descobrir lendo o livro. Quando foi publicado pela primeira vez em 1897, Drácula não foi um best-seller imediato, embora as críticas fossem incansáveis em seu louvor. O contemporâneo jornal Daily Mail classificou Stoker superior a Mary Shelley, que é a escritora de Frankenstein, e Edgar Allan Poe, bem como O Morro dos Ventos Vivantes, de Emily Brontë. O romance tornou-se mais significativo para os leitores modernos do que foi para os leitores de antigamente, que só atingiu o seu grande status lendário clássico no século XX, quando as versões cinematográficas apareceram. No entanto, alguns fãs da época vitoriana o descreveram como a sensação da temporada e o romance de gelar o sangue do século. Sir Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, escreveu uma carta para Stoker dizendo, abre aspas, eu escrevo para lhe dizer o quanto eu gostei de ler Drácula, fecha aspas. Inclusive,
O aclamado autor de literatura de terror Stephen King considerou Drácula um dos 3 grandes clássicos do gênero, sendo os outros 2, Frankenstein e O Médico e o Monstro. A ponto de curiosidade, uma longa lista de filmes coloca Drácula como um dos personagens mais representados na história do cinema. Muitos desses filmes são comédias que usam personagens do livro, sobretudo o próprio Conde. Outros são filmes do tipo super-herói, como o filme Van Helsing e Blade Trinity, ambos de 2004. Outros filmes criaram personagens não existentes no livro, como filho, filha, esposa, discípulos de Drácula, entre outros. Outros ainda confrontam o personagem Conde Drácula contra outros personagens reais ou fictícios, tais como Batman, Drácula vs Batman deve ser legal, Frankenstein, lobisomem ou até mesmo Billy the Kid. Colocaram Conde Drácula contra Billy the Kid. Outros filmes se passam, não contemporaneamente, a história de Stoker, ou seja, 1897, mas sim no século XX ou XXI. Por exemplo, os 3 filmes de Drácula produzidos por Wes Craven. O filme de 2014, Drácula, a História Nunca Contada, elabora uma história sobre Drácula antes dele tornar-se vampiro, e que não consta na história original do livro de Stoker. Todos estes filmes têm muito pouco, ou talvez nada a ver com a história original do livro de Bram Stoker, então vale muito a pena ler Drácula. Vai por mim, vale mesmo. Espere por atos de heroísmo, sacrifícios pessoais e demonstrações de amizade. Baseado em uma série de histórias de outros vampiros, algumas lendas estranhas do leste europeu e com um enorme fundo político, Drácula se tornou um dos grandes livros de terror da história. Aconselho muito que você leia essa obra de arte e depois volte aqui. Deixe nos comentários o que você achou dele. E se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nada, pois não vai custar nada para vocês. E é isso. Deixe seu like e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!